Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco sobre a analogia da difusão de calor e de massa. Então a gente começa mostrando que existe uma similaridade entre a difusão de calor e de massa em termos das equações que regem esses problemas. Então aqui são apresentadas as equações da camada limite para escoamento laminar. Então aqui a gente tem a equação de conservação da massa, a equação de conservação da quantidade de movimento na direção x, a equação de conservação da energia e a equação da difusão de calor. Essas três equações, elas têm os mesmos termos principais, com o mesmo significado físico. Então, por exemplo, aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, são os termos chamados advectivos, tá? Que são os termos relacionados ao transporte de alguma grandeza pelo movimento do fluido. Então, a gente percebe que tem sempre a velocidade multiplicando. Esses termos aqui, ó, que apresentam, né, D2U dy2, D2T dy2 e D2CA dy2, são os termos difusivos, que estão associados ao transporte da propriedade da grandeza por uma diferença de quantidade de movimento, uma diferença de temperatura ou uma diferença de concentração. Então, são os termos difusivos. E os termos que não se enquadram em nenhuma dessas características são os termos fonte, que são os termos adicionais. Então, no caso aqui, a gente tem o termo do gradiente de pressão e aqui o termo da transformação de energia em energia térmica por atrito. Então, a gente percebe que são equações semelhantes. Quando a gente coloca essas equações na forma adimensional, essa semelhança ela fica mais acentuada, a gente consegue perceber com mais facilidade. Então, aqui a gente tem a equação do movimento, a equação da energia e a equação da diferença de concentração, da difusão de massa. Então, a gente percebe que é uma velocidade adimensional na direção x, uma velocidade adimensional na direção y e os gradientes em x, em y e aqui os termos difusivos. E existe uma regra que fala o seguinte: se os parâmetros de similaridade, as condições de contorno, forem os mesmos para os dois conjuntos de equações, as soluções das equações diferenciais da tabela anterior, mas é a próxima, tá? Para velocidade, temperatura e concentração adimensionais serão idênticas. Então, a gente percebe que se as equações são equivalentes, né, os parâmetros de similaridade, que no caso seria esse e esse, foram os mesmos, a solução das equações diferenciais são as mesmas. Então, a gente percebe isso mais claramente aqui na equação da energia e da diferença de concentração, já que aqui a gente tem o termo do gradiente de pressão. Então, se eu tiver um número de Prandtl igual ao número de Schmidt e os números de Reynolds iguais, a solução de uma equação serve para outra. Então, aqui, ó, tá a tabela, né, das condições de contorno. Então, por exemplo, da condição de contorno térmica, ele está falando que a temperatura na parede é igual, do fluido, né, em contato com a parede, é a mesma temperatura da parede e a temperatura no final da camada limite é igual à temperatura da corrente livre. A mesma coisa aqui, a concentração de uma grandeza A na superfície, a mesma concentração dessa grandeza na superfície, então, do fluido em contato com a superfície, a mesma concentração da superfície, e aqui a concentração da corrente livre. E ele mostra, né, quais seriam esses parâmetros de similaridade. Eu tenho o número de Reynolds, aí o Prandtl, que é μ sobre alfa, e o número de Schmidt, que é μ dividido pelo DAB, coeficiente de difusão. Bom, e a gente avalia isso, né, em termos de outros adimensionais. Então, por exemplo, a transferência de calor ela é regida pelo número de Nusselt. Então, a gente sabe que o número de Nusselt é uma função, o número de Nusselt local, né, seria uma função da posição do Reynolds e do Prandtl. Da mesma maneira, o número de Sherwood, que rege a difusão de massa, ele seria uma função da posição do número de Reynolds e do número de Schmidt. Então, se eu tiver semelhança, né, similaridade, ele fala o seguinte: os resultados de experimentos de transferência de calor realizados para determinar a forma funcional da equação de Nusselt podem ser usados para transferência de massa, se eu tiver a mesma geometria, simplesmente substituindo Nusselt por Sherwood e Prandtl por Schmidt. Isso tem uma riqueza muito grande, porque muitas vezes o problema de transferência de calor é mais fácil de ser elaborado, de ser montado, que um problema de difusão de massa. Então, eu posso
ter os resultados da difusão de massa em termos dos resultados da transferência de calor experimentais. Então, um passo além, tá? Que é a analogia de Reynolds, que a gente viu, né, que essa equação é semelhante a essa. Então, se eu não tiver gradiente de pressão e o número de Prandtl e o número de Schmidt forem iguais a 1, as três equações são similares. Então, as equações da camada limite possuem a mesma forma. Bom, é um vídeo curtinho, só para mostrar essa semelhança, né? Por que existe a semelhança entre a difusão de calor e de massa.